Olá, saudações a todos e a todas, sejam todos e todas muito bem-vindos ao canal. Meu nome é Matheus Ferreira Bezerra, sou professor, advogado, doutor em Direito pela Universidade Federal da Bahia. Hoje vamos falar sobre o tema aquisição da posse, um tema relativo aos direitos reais, em complemento à aula. E a posse, a gente começa em direitos reais a estudar a posse e as suas manifestações, a posse que é uma situação de fato, que vai encontrar no direito uma proteção, ela tem início, quando o momento da posse é justamente quando há aí aquela exteriorização do domínio, quando a pessoa entra realmente em exercício em alguns daqueles poderes da propriedade. Lembrando que a posse ela não vai reunir todos os poderes, mas vai ser uma exteriorização. Existe a diferença entre posse e propriedade, mas a posse, quando se tem a exteriorização, você já começa a manifestar aquele estado de fato que vai conseguir uma proteção jurídica. Então, a posse, ela vai acontecer a partir do momento em que há essa exteriorização, há esse domínio sobre a coisa, passando a imagem para as pessoas, para os terceiros, de que o detentor da posse é justamente um proprietário. Então, você terá aí, naquele exercício, a ideia de que aquela pessoa que está na posse é o proprietário. Essa aquisição da posse, ela pode ocorrer diretamente, então você pode adquirir a posse por uma realização direta, então você assume o bem, ou você pode até indiretamente ter aquela caracterização da posse. A posse ela pode se dar diretamente pela pessoa ou indiretamente, quando um terceiro ou alguém, mesmo sem um mandato, ele esteja naquele local, na posse daquele bem, mas não na condição de alguém que quer ser digamos assim, o titular, mas autorizado por um terceiro. Imagine que você cede o carro para uma pessoa dirigir, aquela pessoa ela tem a consciência de que aquele carro ela não pertence a quem dirige, mas a quem cedeu. Então, da mesma forma, você cede um imóvel para uma pessoa ocupar em um determinado momento. Naquele momento a pessoa está ali, ela não tem a ideia de posse como alguém que vai assumir a propriedade, mas alguém que vai depois devolver o bem para o seu titular. Então, na verdade, a posse ela pode ser caracterizada tanto pelo exercício direto quanto pelo indireto. Uma das coisas que vai caracterizar essa posse a gente é feita uma classificação entre a posse aquisição originária, que é aquela em que não há uma ligação com uma relação anterior de posse, e há uma derivada, em que você recebe a posse com as mesmas características das quais alguém te passou. Então, na posse derivada, é como se houvesse uma continuidade, enquanto que a posse originária, ela como se começasse do zero a partir do momento em que você tem aquela posse. Não há uma transferência das características dessa posse e, por força disso, você recebe a posse digamos assim, sem a qualidade anterior, no caso da originária, e na derivada você mantém algumas características dessa posse, ela é mantida naquele estado. Então, como posse originária, nós temos exemplos, a apreensão. Então, o que é a apreensão? Quando você assume, você se apossa mesmo de um bem que não tem dono ou que o dono é desconhecido. Então, você encontrou algo e assume ali a posse. Você, digamos, chegou num local, não tem um dono, você assume naquele terreno, tá? Ou você encontrou um carro na rua, encontrou um código na rua, um livro, você levou para sua casa. Então, você não desconhece o dono, ou então aquilo é um objeto abandonado, então você vai ter aí a sua apreensão. Pode ser no exercício, muitas vezes você já pode estar no exercício de alguns dos poderes sobre aquele bem
e aí você, ao exercer, né, alguns dos direitos inerentes àquela relação possessória, você vai assumir a posse também. Uma outra característica é um ato de disposição. Alguns doutrinadores até questionam que a disposição seja um ato de caracterizar a posse, de reconhecer a posse. Mas onde se defende que a disposição ela seja mantida, né, como uma das condições, dos elementos, né, das formas de aquisição dessa posse, justamente porque você dispõe aquilo que você tem. Então, ao você dispor, você faz presumir que aquela posse é sua. Então, se você tem um terreno, você ocupa uma grande faixa de terra e está vendendo uma parte dessa, então você demonstra, pelo menos, né, de uma forma aparente, de que você é o legítimo possuidor daquela área. Então, você só vai poder dispor se você tiver, né? Então, a gente parte daquela premissa de que só vai poder dispor quem é o titular. Então, essas são formas de aquisição originária. Sobre a forma de aquisição derivada, nós temos a sucessão e temos também a tradição. A tradição, ela é a transmissão, quando você entrega um bem a outra pessoa, tá? Então, o fato de você passar algo de um para o outro, né? Então, você passou para uma outra pessoa, aí a figura da tradição. A tradição ela pode ser real, né? Quando você passa a coisa, digamos que você pega um código, um livro, entrega a outra pessoa, então, ali haverá a tradição. Simbólica, imagine a entrega das chaves, né? Num concurso, num sorteio, em que alguém entrega a chave de um carro, entrega a chave da casa, simbolizando que aquilo ali é a entrega do bem. Ela também pode ser ficta, quando não acontece na prática, mas há uma ficção de que houve uma tradição. Muitas vezes, quando o locador ele compra a casa, né, que ele mora, então aí ele já está na posse da casa, né, então haveria aí essa ideia da tradição ficta, que ela é apenas uma ficção, né, de algo que na prática aconteceu, mas que a tradição em si ela não depende de um ato visível. E temos também a sucessão da posse pela tradição. Uma vez aberta a sucessão, os herdeiros eles assumem a posse. Não necessariamente vão assumir a propriedade, porque eles vão assumir em condomínio, então cada herdeiro vai ter a propriedade a partir do momento que for feita a partilha deste bem. Então, quando chegar o momento da partilha, haverá aí a propriedade. Mas até então, todos os herdeiros eles ingressam na posse dos bens. Então, se houver qualquer violação aos direitos possessórios, né? Houver uma invasão, você tiver que defender os seus direitos possessórios sobre aquela herança, cada herdeiro já vai poder exercer aqueles direitos. Então, a aquisição também se dá por sucessão. Então, essa é brevemente o que eu teria para falar sobre a aquisição da posse, tá certo? Espero que vocês tenham entendido o assunto. Se entenderam, peço que deixe aqui a sua curtida. Caso não tenham entendido, peço que deixe os seus comentários aqui para eu compreender, poder responder, poder esclarecer as dúvidas que eventualmente venham surgir, tá certo? Muito obrigado aí pela atenção e até a próxima. Tchau, tchau.